Olá pessoal, vamos dar continuidade então aos comentários aqui deste livro sobre a Virgem Maria segundo Martinho Lutero. E aqui é interessante que os temas vão se intercalando, né, ao longo do livro. E presta atenção nesse parágrafo que eu vou ler para vocês, se vocês reparam num detalhe bem interessante. Enquanto isso, se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda, deixa o like e o comentário do que você está achando. Gente, presta atenção nesse parágrafo e comenta aqui se vocês perceberam a falha na matrix protestante, tá bom? No entanto, Maria começa por si própria e canta os feitos de Deus com ela. Ela nos ensina duas lições. Aqui a primeira lição. Cada um deve preocupar-se com as coisas que Deus faz com ele, mais do que com todas as obras que Deus realiza com os outros. A bem-aventurança de ninguém consistirá no que Deus realiza em outros, mas no que realiza em você. Ou seja, Maria primeiro está narrando o que Deus fez nela. Ela tem uma intimidade com Deus. E ele cita as palavras do Evangelho de João. Neste sentido, palavras de Lutero, Cristo responde no último capítulo de João, quando São Pedro perguntou, referindo-se a São João, o que há de fazer este? Cristo respondeu, que te importa? Mas tu, segue-me. Com isso ele quer dizer, as obras de João não servirão de nada a você. Você mesmo tem que pôr mãos à obra e esperar o que pretendo fazer com você. Veja que aqui então, Lutero está dizendo o seguinte, Maria, ela coloca em primeiro lugar o relacionamento dela com Deus. E ela glorifica primeiro o que Deus faz na vida dela. Depois, ela olha para o outro. E ele então cita essa passagem porque, certa vez, Pedro manda perguntar, olha, o que vai acontecer com João? Cristo responde, o que te importa? Quanto a tu, mas tu segue-me. Ou seja, não importa, Pedro, o que vai acontecer com João. Você precisa me seguir, sem comparações. Você percebeu a falha na Matrix protestante? Sabe aquela falha do filme Matrix, né? Olha as palavras que Martinho Lutero comenta. Escreve aí se você percebeu ou não. Quando São Pedro perguntou referindo-se a São João, ele chama Pedro e João, não somente de Pedro e João, mas São Pedro, São João, não como os protestantes hoje fazem. Os protestantes, quando vão citar a filosofia de São Tomás de Aquino, não fala São Tomás de Aquino, Tomás de Aquino. Eles não falam Santo Agostinho, eles omitem isso, né? Em outros momentos, ele também vai dizer a mesma coisa. Olha que interessante aqui. Ele vai falar sobre a importância do exemplo dos santos. Ó bem-aventurada Virgem e Mãe de Deus, que grande consolo Deus nos revelou em você, por ter contemplado tão misericordiamente sua indignidade e nulidade. Veja que Lutero ele sempre tem atenção de exaltar Maria com o fim último de glorificar a Deus. Porque tudo que Maria tem de bom é graça de Deus e não mérito dela. Então esse é um cuidado que ele tem o tempo inteiro ao longo do livro. Mas ele reconhece que a bem-aventurança de Maria, nós exaltamos ela para glorificar a Deus e não para exaltar ela em si mesma. O fim último não é Maria, é Deus. Mas então ele diz isso, né? Maria é levantada acima de todos os exemplos, quando ela deveria e queria ser, com prazer, o mais nobre exemplo de graça de Deus, para encorajar todo mundo à confiança, ao amor e ao louvor da graça divina. Então, o sentido de agradecer e exaltar Maria é porque Maria olhou para a humildade da serva. Ou seja, nós exaltamos Maria, nós honramos Maria porque nos dá esperança de que Deus também pode olhar para a nossa humilhação e para a nossa fraqueza. E ele diz assim, o que você acha? Por causa da grande graça concedida a ele sem merecimento, Davi, São Pedro
São Paulo, Santa Maria Madalena e outros são exemplos para o consolo de todas as pessoas, para reforçar a confiança e a fé em Deus. Para esse fim, foram escritos a vida e os atos de Maria e de todos os santos. Mas agora, atenção, há pessoas que buscam auxílio e consola nela como num Deus. Receio que em nossos dias existe idolatria demais no mundo. Isto basta por enquanto. Muitos fizeram um grande esforço para entender até que ponto seria verdade que todas as gerações chamariam Maria de bem-aventurada. Aí ele vai explicar outra coisa, já eu entro nesse assunto. Veja que Lutero, a preocupação dele, ele diz perceber isso já naquela época, de que Maria começa a ser colocada como um Deus. E as pessoas começam a recorrer mais a Maria do que a Deus. Então, ele acredita que isso é idolatria. Ele tem medo de Maria tomar o lugar de Deus na vida das pessoas. Bom, isso não é fé católica. A fé católica reconhece o que Martinho Lutero também reconhece, e ele vai dizer aqui que Maria é um exemplo de relacionamento com Deus, de intimidade, de como servir a Deus. E quando nós vamos a Maria, é para glorificar a Deus. Maria não tem um fim em si mesma, Maria não salva, Maria não cura, Maria não liberta. Essa é a fé católica. Mas ela é uma mulher especial porque é mãe do Filho de Deus. Isso ele vai dizer também. Outro momento, ele até vai relatar o seguinte. Também o termo grego makariousin, que é bem-aventurança, é o termo usado para as bem-aventuranças, significa mais do que dizer bem-aventurada. Significa bem-aventurar ou tornar bem-aventurada. Isso são palavras de Lutero, a forma como ele está traduzindo do grego. Mas isso, diz Lutero, não se deve limitar a palavras, ajoelhações, inclinação da cabeça, tirar o chapéu, fazer imagens, construir igrejas. Os maus fazem isso também. O que aqui Lutero está falando? Olha, declarar Maria bem-aventurada, tornar bem-aventurada, não se deve limitar a palavras, ajoelhações, fazer imagens, mas a verdadeira honra que nós podemos dar à Virgem Maria, quando ela diz que todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, é glorificar a Deus, não se limita a fazer imagens. Honrar Maria de verdade e reconhecer que ela é bem-aventurada é reconhecer o que Deus fez nela, é trazer isso para a nossa vida. De nada adianta eu estar ajoelhado diante de uma imagem da Virgem Maria, se limitar a isso e achar que eu estou honrando Maria, se eu não aplicar na minha vida os exemplos de virtudes dela e aprender com ela que Deus olha para a nossa humildade e confiar mais em Deus. Gente, isso aqui é o suco da fé católica. De que adianta rezar o terço, ser devoto à Virgem Maria e não imitá-la? E quando nós imitamos, nós glorificamos a Deus. Quando eu digo do que adianta rezar o terço, é claro que o terço tem o poder, a força, o poder da oração. Isso para nós católicos é algo certo. Mas de fato, se eu tenho uma devoção mariana somente externa, que reproduz palavras, que faz o sinal da cruz diante de uma imagem, mas o meu coração não ama a Virgem Maria porque ela me leva para Deus, é claro que essa devoção mariana não faz sentido. Seria sim um certo farisaísmo, porque eu busco apenas com gestos e palavras, mas não com o coração. A santidade de vida, a santidade de Maria, como diz o próprio Jesus, me honro com palavras, mas não me honro com o coração. Vamos adiante, porque o vídeo também já está ficando comprido. Olha aqui o que então, já encerrando, Lutero diz de Maria.
ele já vai encerrando as reflexões, então ele afirma: pedimos a Deus uma compreensão adequada deste Magnificat, para que ele não apenas brilhe e fale, mas esteja aceso e viva em corpo e alma. Que Cristo nos permita isso por intercessão e por causa de sua amada mãe, Maria. Amém. Eu vou repetir. Que Cristo nos permita isso por intercessão e por causa de sua amada mãe, Maria. Amém. Veja que aqui então Lutero já está encerrando, né, as suas reflexões. Depois ele vai referir algumas palavras ainda ao Duque, mas eu queria ainda trazer uma informação importante para vocês. Eu, depois, estudando, lendo alguma coisa na internet, procurando mais respostas, né, porque há também muitas interpretações de como interpretar esse comentário de Maria, de Lutero sobre a Virgem Maria. Então, os teólogos vão se contradizer um pouco também sobre a questão da intercessão dos santos, que é como que ao longo dos anos Lutero foi mudando de opinião. De fato, aqui a preocupação de Lutero, ele diz, por exemplo, que chamar Rainha do Céu, ele não diz que está totalmente errado, mas há um certo exagero. Ou seja, o coração de Lutero, ele está sempre temendo de que Maria vai tomar o lugar de Deus. E eu vi um teólogo luterano comentando que de um certo momento, então Lutero, ele pode ir mudando de opinião ao fim da vida dele. Mas então eu achei aqui duas citações de Lutero também em outro momento. Esse livro foi escrito em 1521 e aqui está um trecho da homilia de Lutero no sermão na festa da Visitação de 1537. Diz assim: Maria é a mulher mais elevada e a pedra preciosa mais nobre no cristianismo depois de Cristo. Ela é a nobreza, a sabedoria e a santidade personificadas. Nós não poderemos jamais honrá-la o bastante. Contudo, a honra e os louvores devem ser dados de tal forma que não ferem a Cristo nem as Escrituras. Mais uma vez a gente percebe aqui a preocupação dela tomar o lugar de Cristo. Depois, nos conselhos e na igreja, um outro texto dele, ainda depois desse momento de 1537, se eu não me engano, 1539. Deus não recebeu sua divindade de Maria. Todavia, não segue que seja consequentemente errado afirmar que Deus foi carregado por Maria, que Deus é filho de Maria e que Maria é a mãe de Deus. Ela é a mãe verdadeira de Deus, a portadora de Deus. Maria amamentou o próprio Deus. Ele foi embalado para dormir por ela, foi alimentado por ela, etc. Para o Deus e para o homem, uma só pessoa, um só Filho, um só Jesus e não dois Cristos. Assim como seu filho não são dois filhos, mesmo que tenha duas naturezas. Aqui, Maria, então, Lutero está reafirmando um dogma católico de muitos séculos antes dele, de que Cristo tem duas naturezas, mas é uma só pessoa. Theotokos. Palavras de Lutero: nós não poderemos jamais honrá-la o bastante. Veja, pelo que eu li e vi, né, há essa divergência entre os luteranos sobre, no final da vida de Lutero, o que ele diz sobre a intercessão dos santos e a intercessão de Maria. Como se ele se afastasse um pouco disso, porque ele tem sempre esse medo de que as pessoas não vão entender bem e vão se refugiar a Maria ao invés de se refugiar no próprio Deus. Mas aqui ele reconhece, já 17 anos depois da sua excomunhão e poucos anos antes de morrer, a virgindade de Maria, que ela é mãe de Deus, e outros momentos também, não lembro em que ano ele diz, que Maria é imaculada. Aqui nesse livro ele diz que ele é imaculada,
mas ele vai reafirmar a Imaculada Conceição. Nesse livro ele afirma a Imaculada Conceição. Meus irmãos, segundo Lutero, nunca poderemos honrar suficientemente Maria, e que a nossa devoção mariana nos faça ser mais de Deus e glorificar mais a Deus, a exemplo dela. Vamos pedir a sua graça, a sua intercessão, pedir a graça de Deus através dela, para que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.